2, 3, você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados, tá? Avisei a todos. Aí nós vamos aqui colocar, vamos comentar um pouquinho, tá? O que nós iremos fazer. Então, compartilhei. Então, se a gente olhar um pouquinho, né, gente, o nosso... E vocês trancam a hora que quiser, tá? Não tem problema nenhum. Eu tenho aqui, eu dei uma olhadinha no plano antes da aula, e o plano está seguindo religiosamente, né? O que a gente está trabalhando e tudo mais. E aí, na próxima aula, no dia 8, eu vou, no final de semana, tá? Depois, no final, eu vou falar de novo isso para quem, de repente, entrou um pouco mais tarde. Então, no final de semana, eu já devo colocar uma atividade para vocês me dar uma devolutiva. Mas a devolutiva não precisa ser semana que vem, a gente vai jogar um pouquinho mais para frente, tá? Mas na semana que vem, eu ficaria apenas à disposição, entro na aula, para alguém que está com dúvida, para alguém que não está conseguindo construir, né? Então, eu vou dar um exemplo, tá, na aula de hoje, de como que a gente vai proceder a nosso chamado trabalho avaliativo. Então, na semana que vem, quem não tiver dúvida, nem precisa, quiser entrar para a gente conversar, contar uma piada, tudo tranquilo, né? Mas dá mais ênfase para quem realmente está com algum problema na questão da construção. E hoje a gente vai construir algumas tabelas com algumas características um pouquinho diferentes do que a gente vinha fazendo, tá? Aí, na semana que vem, a gente faz isso. Então, eu já no final de semana, nesse final de semana, eu já devo colocar, então, um trabalho para vocês tentarem durante a semana. No dia 8, vocês tiram as dúvidas que vocês têm e no dia a gente define uma data para entrega um pouco mais para frente, tá? E aí, lá no dia 15, ou seja, pós-feriadão, né? Todo mundo descansado e tal, todo mundo aí de bronzeado, né? Todo mundo bem bronzeado e tal, diz que a maioria do pessoal todo vai para a praia, né? Pelo menos é o que eu escuto aí, gente, tá? Então, a gente no dia 15, a gente então começa a parte de construção de gráficos, mais ou menos umas 3 a 4 aulas, e a mesma coisa no final. Trabalho avaliativo lá em novembro, a mesma historinha. Está muito bem organizado o nosso esquema de aulas, tá? Então, é isso. Mas depois eu volto a falar um pouquinho no final para quem não entrou ainda, que tem alguns ainda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metade entrou, metade ainda não. Mas o pessoal está chegando aí do trabalho, está chegando com calma então, tá? Então, esse recado que eu dei agora, no final da aula, eu darei o mesmo recado, então. Muito bem. Esta aqui, gente, é a nossa chamada aula 5. A aula 5 vai ser exatamente, bem claro, isso aqui é só uma simulação. O nosso trabalho eu vou postar no final de semana. Mas vamos supor que isso aqui fosse o nosso trabalho, que vai ser meio parecido, tá? Meio parecido com o que está aqui, tá? Então, vamos supor que fosse o nosso trabalho. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês construam, tem algumas atividades aqui, tá? Eu quero que vocês construam tabelas para artigos, tá? Então, não seriam tabelas para apresentação, tabelas mais para artigos e tal e tudo mais. Essas tabelas, elas vão ser ou gravadas no Excel ou copiadas e gravadas no Word. Também poderia ser, mas isso aqui eu vou colocar quando eu enviar o trabalho. O trabalho vai ter que ser enviado por um e-mail, que está aqui, qual é o e-mail, tá? E no nome do arquivo, a gente coloca, de preferência, o nome de vocês, né? Tracinho, trabalho 1, que daí facilita a minha vida, né? Na hora que eu for abrir os trabalhos ali, né? O nome tem que estar em algum lugar, pode estar no próprio título do arquivo, né? Nome do arquivo, ou pode estar lá no título, lá no iniciozinho do arquivo de vocês, tá? Mas isso aí a gente vê depois. Então, gente, o que a gente vai fazer? Desculpa. A gente vai construir algumas tabelas. Esse do percentual, a gente espero que que a gente já esteja craque em calcular percentual via Excel, tá? E se não, é mais uma vez, tá, gente? E outra coisa, assim, quando vocês forem fazer o trabalho,
vocês vão usar muito este vídeo da aula de hoje, tá? Então, vocês têm uma dúvida no percentual, beleza. Olha o que eu fiz aqui no segundo trabalho. Eu quero saber, aqui a gente tem o número de matriculados, tá? Número de matrículas nos colégios, sei lá, não está dizendo aonde aqui, tá? Mas número de matrículas, número de professores e número de turmas. Depois eu queria descobrir aqui qual o número médio de alunos por turma, né? Normalmente eu estudei com turmas de 30 a 40 alunos, né, no meu colégio lá. Aí o número médio de alunos por professor, como é que a gente descobre esse valor aí? É bem facilzinho e o Excel vai descobrir para nós, tá? Depois, na terceira, nós temos um banco de dados, assim, que é muito comum acontecer com vocês, né, gente? Vocês podem botar assim, ó, aqui eu botei 3 cadeiras, né, matemática, português, matemática e informática, e mais a entrevista, e eu quero a média final desse aluno e a situação dele, se ele está aprovado, se ele está reprovado, tá? Depois a gente vai brincar isso aí. Só que aqui não é uma média qualquer, e isso é muito comum vocês fazerem em sala de aula, vocês têm pesos diferentes, né? Normalmente a gente tinha lá no colégio, o teste era peso 3, e a prova era peso 7, né? A prova bimestral. E aí tu multiplicava o teste por 3, multiplicava a prova bimestral por 7, e aí te dava a média, né? Então a gente vai ver como é que faz isso aqui, tá? Eu botei aqui que português tem peso 3, matemática tem peso 3, informática tem peso 2 e entrevista peso 1. Eu quero saber a nota do Oscar, do Marcelo, da Mônica e tudo mais. E na outra aqui, mais aqui embaixo, é uma coisa muito interessante, gente. E que também vocês creio que vocês vão verificar que vocês podem usar bastante isso também, tá? Que é a questão da variação. Variação. Por exemplo, eu tinha 251 alunos matriculados na creche do município A. Em 2013, esse número passou para 265. A minha pergunta é, quanto aumentou? Né? Em termos percentuais, o quanto aumentou? Então, a gente vai fazer este cálculo daqui um pouquinho, tá? Então, a gente vai fazer tudo isso aí. Então, tu vê que são atividades diferentes. A única atividade igual que a gente já fez na aula passada foi a questão do percentual, mas como eu acho extremamente importante a gente saber calcular o percentual, então a gente colocou mais uma atividadezinha para nós no Excel, tá? Então, no Excel, gente, eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ficar com um tamanho bem grandão, né? Aqui eu estou na planilha número 1, né? Depois eu vou fazer o segundo exercício na planilha 2, ó. Quando eu clico aqui nesse mais, eu vou abrir a planilha 3 e depois eu vou abrir a planilha 4. Cada exercício vai em uma planilha, tá? Então, eu venho aqui na planilha 1, estou no exercício 1, né? E eu quero construir aquela tabela ali. Como, gente, olha aqui, ó. Como esses valores todos eu já tenho digitadinhos, então eu vou dar um Ctrl C, tá? Porque, claro, quando eu estou criando uma tabela, eu não vou dar Ctrl C, porque eu tenho que criar, né? E vou dar um Ctrl V. E aí eu trouxe aqueles números para cá. Alguns números aqui, ó, estão todos... Ah, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Quando eu trouxe esses números para cá, vendo que exatamente aqueles números que eu tinha lá, ó, nível, número de matriculados, percentual, pré-escola, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e o total. E aqui o número de matriculados. Então, opa, aqui, vem para cá, aqui. Então, esse nível escolar, tu vê que ele ficou muito, olha que escrito, é muito grande. Vocês vêm aqui no meio, entre as letras E e F, e dá 2 cliques, e ele vai aumentar. Vocês vêm entre a letra F e a letra G, vocês vão dar 2 cliques, e ele aumenta também. Só que, gente, claro, como eu trouxe de lá, eu vou apagar a borda, tá? Eu vou apagar a borda, porque a gente está criando a nossa tabela, tá? Vou lembrar para vocês como é que a gente cria. Então, vamos lá. Então, eu falei conta, né, que eu digitei todos esses carinhas aqui, nível escolar, número de matriculados e o percentual. Então, eu quero saber o seguinte, ó,
Aqui embaixo, nós temos aqui perto de 39 milhões de estudantes, tá? Eu quero saber quantos por cento estão no primeiro grau, quantos por cento estão no segundo grau, no terceiro e na pré-escola, certo? Então, como encontrar isso daqui? Bom, primeiro, como é que ele descobriu esse número aqui embaixo? Somando todos eles aqui em cima. Ele basta somar os números de cima que tu vai ter o de baixo. Agora, como que a gente encontra o percentual? Então, aí, isso vai ser uma das atividades certas, tá, gente, no nosso trabalho, que eu vou disponibilizar em final de semana, não para vocês fazerem, porque eu vou conseguir um tempo para montar o trabalhinho, final de semana ali por domingo, eu disponibilizo para vocês. Então, vai ter um exercício desse. Como é que eu descubro, então? Vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que digitar nível escolar, pré-escolar, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, número de matriculados, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo aqui, tá? E eu quero o percentual. Então, se tu quer o percentual, tu vem aqui na primeira casinha, mas vem na primeira casinha, casinha do pré-escolar, digita igual, aí tu vai clicar no pré-escolar, ó, não é copiar nada, é só clicar, barra, porque tu vai dividir pelo total, tá? Isso é o que tu vai ter que fazer, tá? Só que tem um detalhe, tá, gente? É aí que eu quero que vocês prestem atenção, senão vocês não vão conseguir construir essa tabela. E, lógico, na quinta que vem, né, que a gente vai dedicar para que as dúvidas, para tirar as dúvidas de vocês, a gente pode tirar essa dúvida e dizer, prof, eu não consegui montar essa tabela, porque está dando erro. Quer ver o que pode dar, gente? Pode dar isso aqui, ó. Tu faz o primeiro e depois tu replica para todos e todos ficarão errados. Olha ali, ó, tudo ficou errado. Então eu vou deletar tudo e vou fazer de novo porque eu fiz errado. E isso é comum do cara fazer errado. Então vamos lá, vamos lá. Igual, clica no pré-escolar aqui na quantidade de alunos matriculados na pré-escola dividido pelo total. Só que agora tem um quê da questão. Entre a barra, olha o que eu vou falar, entre a barra e o segundo, no caso meu é letra F, aqui, ó, nesse lugarzinho, entre a barra e a segunda letra, vamos dizer assim, tu digita Shift 4, que é o tal do dólar. Entre a letra F e o número 8, no caso meu é 8, pode de você ser outro número, vocês também digitam Shift 4. Bom, esse Shift 4, ou esse dólar, vamos chamar assim, ele tranca o denominador. Ele não faz o denominador viajar. Quando eu não coloco dólar, eu não coloquei no primeiro F4, no F4 azul, eu não coloquei dólar, porque ele vai baixar para o primeiro grau, depois ele vai baixar para o segundo, depois ele vai baixar para o terceiro. Então, ele não é para ser trancado. Quem vai ser trancado é o total. Quem vai ser trancado é o denominador. E para trancá-lo, $1 depois da barrinha, antes da letra, e outro dólar depois da letra, entre a letra e o número. Vamos dizer assim que fica mais fácil. Tá? Então, vocês enxergaram isso, beleza, dá OK, dá Enter, e aí nós temos o valor. Calma que depois a gente ajeita. Agora eu quero fazer isso valer para todo mundo. Então, vamos lá. Vocês vão aqui no cantinho, ó, cantinho inferior direito, clica com o botão esquerdo do mouse, cliquei, ó, eu cliquei. Vocês não estão vendo, mas eu cliquei. E no que eu cliquei, tá? Eu jogo para baixo. E aí eu vou ter todos os valores calculados em percentuais, certo? Vou ter todos os valores calculados em percentuais, tá? Então, o que acontece? Só que esses valores aqui, eles não estão em percentuais, certo? Mas, alguém não está conseguindo, precisa aceitar. Tá. Gente, só vou ter que entrar aqui de novo, que tem uma aluna que não está conseguindo, porque eu acho que eu não... Onde é que eu coloco? Convidar alguém.
Tá, só um momentinho, tá? Eu volto ali para... Porque tem uma colega aí que tá nova e eu preciso... Eu vou dar assim, preciso... Tem que ser e-mail institucional, gente. Alguém pode me responder isso? Alguém tá com um e-mail que não é institucional? Eu acredito que é o institucional que eles pedem, Clândio. Tá, então tá, tô perguntando, tô pedindo para ela. Preciso do teu e-mail institucional, para que eu convide ela aqui, ó. Tá, vamos ver se ela me manda. Tá online, mas vê. Ali, vai digitar agora. Tá, gente, só desculpa um pouquinho, mas é só pra gente ajeitar a vida dela aqui. Tá aqui. Brena. Ali. Acho que eu convidei. Diz assim, convidei. Vou perguntar para ela se ela sabe entrar na aula. Acho que deu. Vamos ver. Eu vou só responder uma coisa. Brenda, se não deu, tu me avisa de novo, tá? Tá bom? Beleza. Então, gente, voltando lá. Acho que deu aí. Vamos ver. Então, onde é que eu tô? Eu tô aqui. Não, eu tô aqui. Tô aqui. Então, então, assim, eu vou até fazer de novo, tá? Porque isso aqui é muito importante, não custa nada fazer, é 1 segundo só. Então, ali, ó, digitamos o igual, clicamos, então, no número de matriculados pré-escolar, dividido pelo totalzão aqui embaixo. Temos que colocar o dólar, então, entre a barrinha e a F e o F e o númerozinho 8. Temos que colocar esses carinhas ali. Fixou? Beleza? Dá Enter, vai no cantinho direito e inferior, clica com o mouse e replica para todo mundo. Só que você sabe que os números não estão em percentuais, mas vamos deixá-los em percentuais, clicando aqui nesse lugarzinho aqui em cima. Tá vendo aqui em cima? Aqui, a barbadinha esse aqui de enxergar, né? Clica ali em cima e tá aí. Se vocês quiserem deixar uma casinha após a vírgula, vocês vêm aqui e aumenta o número de casas decimais. Pronto, acho que assim fica bonito, mais do que isso é frescura, e portanto nós temos aí. O que nos afirma esses números aí? E claro que a gente vai deixar com a mesma fonte, né, gente? Opa, a gente vai de novo ali. Vamos deixar com a mesma fonte e tudo mais. Então, o que esses números nos afirmam? Que 69% dos matriculados em todo o Brasil estão representados pelos alunos do primeiro grau. Já 8,7% no segundo grau, 3,8% no terceiro grau e 8,5% na creche, na pré-escolar. Tá? Então, nós temos aí esta forma, então, que vai ser um dos nossos trabalhos propostos para vocês, achar os percentuais. Aí tu vai me dizer, uma casa após a vírgula ou inteiro? Gente, isso não faz diferença para mim. Se tu quiser que os números fiquem inteiros, tu vem aqui e o que vai fazer? Diminui o número de casas e aí tu deixa tudo inteiro. Tu quer um númerozinho? Vai lá, aumenta as casinhas e deu, tá? Agora, para construir uma tabela de significado científico para nós, a gente tem que vir aqui, ó, nesse carinha do lado, o meu aqui tá uma borracha, tá? Mas do lado dessa tinta que tem aqui, clica aqui no ladinho, vem desenhar borda, e aí vocês vão desenhando. O que normalmente numa tabela a gente precisa? Um limite superior, um limite entre o cabeçalho e os números, um limite inferior
e a divisão com o total, né? Aí nós temos aqui. Aí, eu queria deixar mais grossa essa linha aqui, porque eu achei muito fina. Então, tu vem de novo lá, tu vem aqui, estilo da linha, e aí tu pega uma linha mais grossa, só que tem que passar de novo, tá? Ó, clica, ó, ficou mais bonitinho, né? Clica com o botão do mouse, botão esquerdo do mouse, e vai andando com ele. Clica e vai andando com ele. Pronto! Tá aqui a nossa linda tabela extremamente correta para artigos, isso não tem dúvida. E também para apresentação para os colegas, também é correto, né? Mas normalmente na apresentação dos colegas, você sabe, né, gente? O pessoal gosta de umas corzinhas, né? Então, a outra maneira que a gente teria, deixa eu passar ele aqui para baixo, né? A outra maneira que eu teria para fazer, mas isso seria uma apresentação para os colegas, seria assim: marca toda a tabela, nem uma coluna, nem uma linha a mais, vem aqui, formatar como tabela, clica e escolha a que melhor se adapta ao teu trabalho, tá? Aí tu quer uma laranja, quer uma verde, quer um azul, em homenagem aí a um time chato aí, tá? O que vocês quiserem, tá? Então, vou pegar aqui uma laranja, né? E tá aqui, ó, beleza, ó, joia, joia, né? Para o meu artigo, o CEP, gente, o CEP, agora mesmo, eu estava dando, em questão de 1 minuto, assim, era 6h29, a prof. Nayana lá da enfermagem dizia assim, Andy, eu preciso do teu CPF. Por quê, né? Quer fazer um empréstimo, alguma coisa? Brincando, né? Eu disse, não, nós temos que colocar um trabalho para o CEP, né? Então, nesse trabalho para o CEP, vocês podem até, gente, agora acho que vai ser tudo virtual, né? Acho que a gente não vai ter ali os banners e tal, né? Nos banners eu acho legal vocês colocarem, né, gente, uma tabelinha mais colorida, num banner é legal, né? Mas num artigo, realmente, se tu vai simplesmente escrever lá o teu artigo completo e tal no CEP, então tu vai colocar uma tabela desse tipo aqui de cima, tá? Claro, cuidado com as letras e tal, tudo conforme o que a revista pede, né? Não pode fazer nada diferente do que a revista pede, senão depois eles vão pedir para te trocar. E aqui debaixo seria para um banner, pô, beleza, um banner tá bonitaço, né? E tu quer destacar alguma coisa no banner e tal, por exemplo, eu quero destacar isso aqui, gente, 69% dos matriculados, eu não sei dizer de que ano isso e de que lugar é isso, tá? Esse lugar deve ser o Brasil, né, gente? Porque tem 40 milhões de alunos matriculados. Desses 40 milhões, 27 milhões, ou seja, 69% estão no primeiro grau. É que depois, né, gente, muita gente, depois do primeiro grau, o que faz? Não faz, né? Não continua os estudos e aí ocorre uma redução bastante significativa, né? No pré-escolar, tu não manda, né? Quem manda é a tua mãe, né? Eu quero te botar na pré-escola, vai te botar. Primeiro grau também não manda muito, não, né? Quem manda é tua mãe, vai. Primeiro, no segundo já entra a questão, tem que trabalhar, e aí tem que escolher muitas vezes. E aí o que acontece aqui que ele vai diminuindo, né? 69, depois 8,7, depois 3,8%, então, do total de estudantes que estão em nível superior. Tá? Então, essa tá... Mas que estranho, esse número do pré-escolar ficou tão baixo em relação ao outro. É verdade. Mas foram os números que eu vou só ver o final aqui, 4 e 2, 6, 6 e 4, 10, 19. Os números foram exatamente esses aqui. Eu peguei agora de tarde, eu estava montando essa aula, e aí eu busquei lá, eu acho que diz ali no enunciado da onde que é, diz a fonte só, ó, fonte, MEC, segue CPS, não sei, tá? É esquisito, mas é que o primeiro grau também, né? Se tu pensar o primeiro grau, quantos anos nós temos, né? Que o aluno fica dentro do primeiro grau, né? Ele fica 9 anos, né? 9 anos dentro do primeiro grau. Então é bastante tempo, né? Então tu tem que ter realmente um número a mais, né? De pessoas de alunos matriculados no primeiro grau do que no segundo grau. Mas é que no segundo grau se perde muito, tá? Porque as pessoas muitas vezes têm que optar por trabalhar e aí o estudo deixa de lado. Um dia, quem sabe, eu termino e aí
que acontece, a gente sabe o que acontece e não termina, não. Difícil, né? Difícil. Eu já dei aula em supletivo, tá, gente? Então, durante 10 anos, lá no início da minha carreira, né? Então, faz um bom tempo, né? Então, não interessa quanto, mas faz um monte de tempo, tá? E faz mais de 20 anos, só para isso dizer. Fiquei 10 anos, estou com 32 de profissão, então faz um monte de tempo. Então, nesse caso, eu tinha alunos, gente, que eu era um professor bem novinho, tá? Tipo, bem novinho, assim, eu me formei e já comecei a trabalhar. Então, sei lá, eu tinha o quê? Eu vou lembrar, mas eu acho que eu tinha 21, 22 anos. Aí eu sei que tinha gente lá, gente, que era para ser minha avó, com 70 anos ali, tentando estudar, outros com 60 e poucos. E aí a gente perguntava, assim, qual a necessidade do estudo nessa, né? Uns queriam só sair de casa, né, para dar uma parecida, outros é para questão do emprego, né? Porque se tu terminasse o segundo grau, tu ganhava mais, o teu salário aumentava, né? Então, tu tinha aí várias situações ali que a gente via e realmente as pessoas tinham, imagina, mais alguns 70 anos que eu tive uma senhora lá e ela parou de estudar, né, no seu primeiro grau ali, não conseguiu nem finalizar o primeiro, ela finalizou o primeiro no supletivo e depois finalizou o segundo grau no supletivo também, tá? Mas isso lá em 1988, 89. Bom, aí nós temos aqui, gente, ó, um segundo caso, tá? Eu acho que é um caso bem interessante também. Então, de novo, é uma tabela que vocês teriam que construir, tá? E é muito interessante essas informações que eu vou colocar aqui. O número médio de alunos por turma, como a gente fala isso, né? Porque assim, ó, o professor às vezes e quase sempre, né? Ele é extremamente sobrecarregado, né? Então, tu pega ali, gente, tem gente que tem 6 turmas, 7 turmas, cada turma com 40 alunos. Se tu tem 7 turmas com 40 alunos, tu tem 400 provas para corrigir, 400 trabalhos para corrigir. Então, realmente, é muito complicado, né? Então, o que a gente quer fazer aqui? Verificar qual é o número médio de alunos por turma e qual o número médio de alunos por professor, né? Se a gente fizesse hoje um cálculo de número de alunos médio, tá? Na licenciatura, por professor, eu posso garantir para vocês, gente, vocês têm, claro, vocês devem lembrar nas aulas presenciais que a gente tinha aí, que a gente tinha muito pouca gente. Então, o número médio de alunos por professor, olha, na matemática chegava a beirar ali 4 alunos. É a média que se tinha por professor. Então, é que tu tem, imagina, tu entra na sala e tu tem 4 alunos. Claro, tinha turmas um pouco mais de 4, mas tinha turmas com menos de 4, com 2, até com 1 uma vez. Bom, então o que acontece? A gente quer descobrir exatamente isso, né? Agora, se eu pegasse e fizesse o número médio de alunos, por exemplo, na área da saúde, aí já é quase 40, tá? Já é quase 40 por turma, né? Que eu estou falando por turma, número médio de alunos por turma. Porque entram 40, praticamente entram 40. Claro que umas turmas um pouco menos, um pouco mais, então daria ali uns 30 e poucos. Então, tu vê, é bem diferente. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Então, a gente vai pegar isso daqui, eu vou copiar isso, tá? Eu vou copiar, mas claro que quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, vocês não vão copiar, vocês vão ter que digitar isso aqui, mas é bem tranquilo, né? Então, aqui nós temos uma planilha, vamos no exercício da planilha 2, eu vou aumentar a cara aqui dos numerozinhos para vocês, e aqui eu dou um Ctrl V. Muito bem. Quando eu dei o Ctrl V, eu vou apagar essas linhas, porque as linhas a gente tem que aprender a fazer, né? Aprender a fazer. Eu vou apagar. Apaguei. Beleza. E uma coisa que não ficou legal. Olha aqui, ó. Matrículas, ficou matrículas. Não. Vem entre a letra F e a letra G e dá 2 cliques. Opa, dá 2 cliques. Aqui. Vou dar 2 cliques aqui. Opa, tá dando 2 cliques e não tá dando certo aqui. Então, se não quiser dar 2 cliques, tu vem com o mouse assim, ó, tá? Eu tentei 2 cliques aqui, ó, aqui deu. Ó, ajeitei aqui, e aqui eu vou dar 2 cliques. Tu viu que aqui não tá dando? Às vezes acontece isso. E aí eu coloco o mouse aqui, arrasto, e aí a gente vai ajeitando. Acho que fica, não é legal colocar uma coluna muito grande, tá? Acho que assim, uma coluna fica bonitinha assim, tá?
uma coluninha assim, pode ser, com 2 linhas, ó, e aqui o mesmo tamanho, tá? Então, tu vai ajeitar para que fique o mesmo tamanho. Então, a gente pega aqui, opa, aqui, ali. E aí, a gente traz ele para cá, para ver. Uhum. Ué, o que tu fez aqui? Aqui tudo é IJ, tem que vir aqui. Ah, tá dando algum probleminha aqui, mas tudo bem. Tá. Bom, mas o que mais importa aqui, gente, claro que então acho que dá para fazer isso aqui, ó. Ver? Ele tá estranho aqui, porque eu não... Deixa eu deletar isso aqui e vou escrever aqui número médio de alunos por prof. Ele não está querendo, eu não estou entendendo o que ele está querendo fazer aqui. Não tá, mas tudo bem. Então, o que nós temos aqui? Depois a gente vê isso aí. Deixa eu voltar ao que estava antes. Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos uma tabela que fala, no ano, o número total de matrículas, o número de docentes, o número de turmas. Então, aqui o número de alunos, e o número de professores, e o número de turmas. Se a gente quer o número médio, repito, o número médio de alunos por turma, eu tenho que digitar o símbolo igual, tá? Clica no número de alunos e divide pelo número de turmas. Deu, acabou, tá? Não se fala mais nisso. Repetindo, ó, eu quero o número médio de alunos por turma. Então, vamos lá. Igual, clica no número de matriculados e divide pelo número de turmas. Acabou? Acabou. Tá aqui. Claro que nós não queremos, né, que este número fique num formato desse, né, porque é número de pessoas. Então, o melhor é ficar com o número inteiro, e aí a gente vem aqui, aqui em cima, ó, aqui nesse lugar, e diminui o número de casas. Portanto, eu tenho, em média, 23 alunos. Em 2007, eu tinha 23 alunos por turma. Tu quer saber os outros? É só vir aqui no bem embaixo, direito, botão esquerdo do mouse, arrasta, e aí vocês vão ter outros valores. Por que esse aqui ele não aceitou? F9 dividido por H9 deveria aceitar, mas não aceitou. Não sei o que deu aqui. Não tenho como, porque o número está correto, esse está correto, e está todo mundo correto. Eu não entendi o que deu aqui. Bom, depois, o que me interessa aqui? O que me interessa no momento, tá? Depois eu vejo isso aqui, o que aconteceu, gente. Está estranho aqui. Aqui nós temos, então, olha bem, em 2007 nós tínhamos 23 alunos por turma, em 2008 já ficou 24, mas a média ficou entre 22 e 24 alunos por turma durante todos os anos. Né? Eu estudei em turma que tinha 35, 38 alunos, né? Mas aqui deu que o número médio de alunos por turma seria em torno de 22 a 23 alunos, tá? Agora, o número médio de alunos por docente, por professor, que não é a mesma coisa, diferente. Então, tu digita igual, clica no número de matrículas, número de alunos, né? Dividido pelo número de docentes. O que acontece, então? Nós chegamos em 21. Esse 21 tem que deixar inteiro, então a gente vai diminuindo o número de casas decimais aqui no cantinho, e aí chegaremos em 22. A gente vai arrastar até o final, e aí teremos todos os outros calculados. Então, aqui, a gente nota que o número de alunos médio, tá, gente? O número médio de alunos por professor é em torno aí de 22, 20, 21, 22 alunos por professor. Agora, de novo, insisto em dizer, imagina, professor que tenha 7, 8 turmas, tu multiplica pelo número médio, tá? Já são aí perto de quase 200 provas, 200 trabalhos, 200 fechamentos de nota. Então, realmente, eu posso dizer que nós somos heróis, né? Porque, né, é diferente.
A faculdade é diferente também, né? Nossa turma é uma turma excepcional em termos de quantidade. Nós somos em torno de 23 alunos, se não me engano, 24 alunos. Então, nós temos uma turma enorme, comparado, logicamente, às outras turmas que vocês têm dentro de cada um dos seus cursos, tá? Então, quando se fala em número médio, então eu vou pegar e fazer isso. Eu vou pegar o total de matriculados e dividir pelo total de turmas. Aí tem 23, 24, 22 alunos por turma. Ah, mas a turma que eu dou aula lá no colégio tal tem mais. Sim, mas tem outra que tem menos. E a média é isso que a gente está tratando aqui. Média não é um valor exato, né? Que se deu a média 23, não quer dizer que tu tenha 23, né? Pô, mas tu tem um valor talvez mais próximo a isso, não muito longe disso, não. E o número médio, então, de alunos por professor, até que não está um valor extremamente alto, né? Então, aí tem aí em torno de 20 a 22 alunos por professor, então, tá? Até porque o número de docentes é sempre superior ao número de turmas, né? Estão vendo aqui, ó. Né? É que tem vários aqui também, né, gente, no meio que talvez até nem aula eles dão, né? Mas são docentes, né? Então, estão em outros lugares ali. Esse daqui que eu não entendi o porquê que ele não calculou, gente. 406, vamos ver se ele calculou. Ó, calculou, não sei por quê. Não sei por quê. Tá aí, certo? Feito isso, agora cabe a nós montarmos a nossa tabela. Quer a tabela bonitinha, colorida, linda e maravilhosa? Beleza. Vamos lá, vamos montar uma cor aqui amarelinha, aqui, ó, pimba. Tá aí, tá aí. Só que se botar uma cor amarela, é bom que tu coloque uma letra preta, né? Cor ali, olha ali, ó. Ficou lindão, cara. Ficou lindão, lindão, lindão. E aí a gente tem esses dados aqui para poder discutir, né? Então, tu não precisa dizer assim, assim, quando for apresentar uns dados assim, tá, gente? Não façam isso, ó. Por exemplo, em 2007, nós tivemos 23. Em 2008, 24. Em 2009, 23. 2010, 23. 2011, 23. 2012, 22. 2013, 22. Não, dá uma explanação sobre isso, entendeu? Não fica falando pontual, porque isso aqui está todo mundo enxergando. Então, tu vai falar, olha, notamos que de 2007 a 2013, tem ali em torno, o número médio de alunos por turma em torno de 23 alunos, 22 a 23. E o número médio de alunos por cada professor em torno de 20, 21, 22. Pronto. Não precisa ficar explanando, fulano, parece tá fazendo chamada, entendeu? Não tem nada a ver isso daí, tá? Vocês lembram que quando, tá, gente? Só pra não sei se alguém sabe o porquê que tem essas flechinhas aqui. Cri. Ninguém sabe. Não, eu acho legal, tá? Eu acho legal para algumas coisas. Aqui, para mim, não ficaria muito feio. Mas eu vou fazer. Mesmo sendo feio, eu vou fazer, tá? Aqui vocês estão vendo que está em ordem crescente, né? Eu não vou mexer nisso aí. Eu quero em ordem crescente de matrícula, gente, hein? Em ordem crescente, tá? Então, tu vem aqui, ó, matrículas, mas eu não quero, depois eu vou voltar, tá? Só mostrar para vocês. Eu uso bastante isso, já explico aonde, tá? Olha aqui, ó, clica, classifica do menor para o maior ou do maior para o menor. Aí tu escolhe. Menor para o maior. Vamos lá, clico. Ó, só olhem antes como é que ele tá. 87, 92, tá? Só pega os três primeiros. 87, 92, 92. Eu vou classificar do menor para o maior. Olha onde é que... O 87 continua ali, mas olha onde passou o 92, foi lá para baixo. Porque eles estão colocando em ordem crescente. Agora, o que aconteceu com os anos aqui? Esculhambou. 2 e 7, 2 e 11, 2 e 3, 2 e 12, 2 e 10, 2 e 9, 2 e 8. Entendeu? Então, eu uso bastante isso, mas não agora aqui. Sabe como que eu uso, gente? Eu uso quando eu baixo a lista de chamada da turma, por exemplo, tá? Em que aqui, por exemplo, tá? Vou botar Cândio, Ana, tá? João, como é ruim dar nome, né? Maria, vamos pegar um antes assim, um antes aqui, um antes aqui, um antes aqui, Beth, aí assim vai. Vocês estão vendo, gente, que os nomes não estão em ordem. Então, vocês podem fazer o seguinte, eu faço isso muito, tá?
eu digito o nome de vocês, independente da ordem, tá? Eu não fico ali procurando quem é que vem antes de quem, né? Digito sem pensar. Aí eu marco, tá? Eu marco quem eu quero ajustar. Sabe que a Ana tem que vir Ana, Beth, Clândio, João e Maria, né? E eu venho aqui, ó, em classificar e filtrar. Classifica de A até Z. Quando tu clicar, os nomes ficam em ordem alfabética. Ana, Beth, Clândio, João e Maria. Pronto. Então aí tu organizou. E se aqui vocês têm todos os dados, como tu tens aqui, ó, os dados de 2007 estão aqui. Ele vai tudo junto, entendeu? Se eu mudar a data 2007 aqui para baixo, ele vai toda esta linha para baixo. E não é só esse que vai para lá. Claro que senão seria totalmente ridículo, né? É que nem nota, né? Aqui tem a nota da Ana, antes aqui tinha a nota da Ana, a do Clândio aqui e da Ana aqui. Aí quando eu fiz a inversão, eu inverti só o nome. Não, ele vai inverter tudo, todo o conjunto de dados que vocês têm aí, tá? Isso é certo que vai acontecer. Então a tabela ficou bonitaça. Eu adorei essa tabela aqui, ficou bem bonitinha mesmo, né? Pois bem, agora, gente, o que nós temos aqui? Nós temos uma coisa muito comum, né, de se usar numa sala de aula, tá? E eu até falei isso para vocês. Como é bom a gente, né, organizar a nossa classe, a nossa turma com as notas, né? Um pouquinho vem o pai, de pouquinho vem o aluno e te questiona. Como é legal tu chegar e dizer assim, só um pouquinho, aí tu abre o computador lá, pimba, tá aqui, ó, entendeu? E toda a explicação dele tá ali, né? Todas as notas dele estão ali, e aí a gente tem aqui a média final e a situação. Então, de novo, eu vou copiar isso tudo, vou passar para o nosso Excel, planilha 3, porque é o terceiro exercício, né? E aí eu dou um Ctrl V. Muito bem, de novo, né, gente? Eu vou tirar essas linhas aqui, porque são linhas que eu copiei de lá, mas não me interessa. E aqui eu vou aumentar um pouquinho o nome do candidato, a prova de português, ó, então tu vem aqui, pode arredar um pouquinho, a prova de matemática, a prova de informática, ó, se ele não der nos 2 cliques, tu vem aqui, ó, manual, tá? Ó, tu viu que a entrevista não deu? Então, tu vem aqui em cima, botão esquerdo do mouse e arrasta manualmente, tá? Média final também não deu, tá? Eu quero que fique numa linha, ó, não deu ainda, opa, ficou legal. E aqui, ficou legal. Está bonito, né? Ficou bem bonitaço. Candidato, português, matemática, informática, entrevista, situação, e assim a vida vai. Bom, o que acontece aqui? Gente, agora é claro que eu tenho que ler lá, olha ali. O peso da nota, tu tem uma média final do aluno, tá? O peso da nota de português é 3. Já a de matemática, o peso é 3 também. A de informática, o peso é 2. E da entrevista, opa, errei aqui, né? O peso da entrevista tem que ser 2, né, gente? Não é que tenha que ser, né? Vamos lá. Peso 3 para português, peso 3 para matemática, peso 2 para informática e peso 2 na entrevista. Aí dá 10, né? É, né? Dá tudo 10. Maravilha. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fechar a nota do Oscar. Mas eu não quero usar a maquininha de calcular, tá? Gente, não esqueça, tá? Até vou colocar aqui em cima, tá? Depois a gente tira. Peso 3, peso 3, peso 2 e peso 2. Vocês viram que eu somando os pesos deu 10, né? 3 mais 3, 6, e 2, 8, e 2, 10. Por que eu coloquei ele em cima? Porque agora a gente vai fazer uma regra só para o Oscar, e o Marcelo, a Mônica, a Daniela, Marco, Gustavo, Fulano, João, turma com milhões de alunos, tu vai só arrastar. Aí é uma barbada. Então, acerta o primeiro. Então, vamos lá. A gente vai colocar igual, tá? 3, porque o peso de português é 3, vezes, o vezes é o asterisco, a nota do Oscar em português. Mais 3, asterisco, que é o vezes, a nota de matemática. Mais 2, vezes, a nota de informática. Mais 2, vezes, a nota de entrevista. E dá Enter.
Esse cara tirou 78, mais conhecido como 7,8, tá? Agora, se tu quer que a nota fique no formato normal do colégio, que é de 0 a 10, aqui é 78, mas todo mundo sabe que é 7,8, né? Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Mas se o cara quer que fique 7,8 aqui, ele vai ter que fazer uma coisa. Quer ver? Vamos deletar tudo? Vamos lá. Tudo deletado. Começando do zero. Igual 3, asterisco, nota do português, Oscar. Só que tem um detalhe. Deixa eu fazer uma coisa antes aqui. Depois do igual, coloca parênteses, tá? Parênteses, tá? Faltou isso. Vamos lá. 3, asterisco, a nota de português do Oscar. Mais 3, asterisco, a nota de matemática do Oscar. Mais 2, asterisco, a nota de informática do Oscar. E mais 2, asterisco, e a nota da entrevista. Fecha o teu parênteses e divide por 10. Por que 10? Porque os pesos das provas é 10. Normalmente é 10, né? Quando tu faz um teste valendo 3 e a prova valendo 7, como é que tu descobre a média do teu aluno? Ah, é barbada. Tu pega a nota do teste dele, multiplica por 3. Depois tu pega a nota da prova dele e multiplica por 7, desculpa. E aí tu soma e vai dar a média. Só que isso para fazer para um aluno, tudo bem. Eu quero ver tu fazer isso para 40 alunos e tu tem 10 turmas para 400 alunos. E tu faz isso aqui uma única vez. E aí vai dar a nota tua lá, 7,8. 7,8. E aí eu só fiz a nota do Oscar. Eu não fiz a nota de ninguém mais. Agora eu venho aqui no lado bem baixinho aqui, arrasto até lá embaixo e tenho a nota de todo mundo aqui. 7,8, 7, 8,8, 8,5, 8,1 e 7,2. Aí o cara disse, não, o Marcelo não pode passar. Olha a nota que ele tirou em português e a nota que ele tirou em informática. Então, primeiro, em vez de olhar o lado negativo, tu olha o lado positivo. E a nota que ele tirou em matemática e a nota que ele tirou na entrevista. Né? A gente tem mania de ver e achar que o cara realmente não devia ter passado. Mas passou. Agora. Professor. Oi, fale. Como ali que o senhor botou 3 nos dois primeiros em matemática e informática, o senhor botou 3 e o outro em entrevista e média e o senhor botou 2. Por quê? Não, é uma suposição. Normalmente no colégio, até a minha ideia é fazer isso, né? Como trabalho. Normalmente no colégio, o teste, ele tem assim, normalmente é 3 ou 4. Tem peso 3 ou 4. Então, se o teste tiver peso 3, a prova tem que ter peso 7 para fechar o 10. Se o teste tem peso 4, tua prova tem que ter 6 de peso. Entendeu? Então, isso aqui foi aleatório. Eu chutei essas notinhas aqui, dizendo, olha, a matemática e português, ela tem peso maior que informática e entrevista. Entendeu? Então, eu chutei aqui. E se eu colocasse outro peso, claro que a nota mudaria aqui. Entendeu? Mudaria aqui. Por quê? Porque não é uma média aritmética. É uma média que a gente chama na estatística ponderada. É uma média de pesos. O porquê que eu coloquei esses números, não sei, me veio na cabeça. Entendeu? Eu botei 3, 3, 2 e 2, para fechamento de 10. Tá? Agora, eu podia ter colocado 5 para português, né? Normalmente, as provas de português, elas têm um peso considerável numa avaliação, num concurso, né? Porque, às vezes até muito mais do que outros, né? Mais que a matemática, mais do que uma geografia, mais que uma história, né? Porque português é aquele negócio, todo mundo vai usar, vai escrever e tal, e é importante que o peso dessa prova seja um peso maior. Então, eu poderia ter colocado o peso do português 5, a da matemática um peso 2, 5 e 2, 7, um para informática peso 2 e na entrevista o peso 1. Só que daí eu teria que mudar a fórmula aqui. Essa fórmula que eu criei aqui,
serve para esses pesos, não serve para um outro peso, não. Vamos mudar aqui, gente, vamos fazer uma mudança aqui, então. Vamos botar que vamos viajar agora. Português vale 4, tá? A matemática, ela vale 2, já tenho 6. A informática, ela vale 3, porque é para um cargo de informática e tal, né? Então tem que ter um peso maior. E a entrevista, eles não consideram muito relevante. Entrevista é só para ver ali se o cara tem um bom traquejo na conversa ou não, né? Então não é uma coisa assim influente demais. Então eu estou aqui fazendo um concurso para a seleção de um programador, tá? Então eu acho que o português ela é importante em todos os sentidos, a matemática para uma programação ela é importante também, mas a informática tem uma importância maior que a matemática. Aí o cara vai dizer, como é que eu vou fazer a média desses carinhas aí? Então eu vou deletar, tá? Vou deletar todos aqui e vou fazer a média. Vamos ver como é que ela vai ficar. Então vamos lá. A gente vai colocar o seguinte, ó, igual, né? Abre um parênteses, aí, olha agora é 4, né? 4, asterisco, nota do Oscar em português. Mais, agora a matemática é 2. Então, 2, asterisco, nota do Oscar em matemática. Mais, agora a informática é 3. Mais 3, asterisco, que é vezes a nota de informática. Não é para digitar a nota, é clicar na nota. Mais 1, né? Precisaria, mas tudo bem. 1 vezes a nota da entrevista. Fecha parênteses, divide por 10. Repetindo, por que a divisão é por 10? Porque os pesos somados deram 10. Ó, 8.1, acho que melhorou a nota do Oscar. Vamos ver se melhorou dos outros também. Vamos arrastar? E, gente, teve gente que tinha passado com outro sistema que agora rodou. Olha ali, né? Porque eu disse que a média é 7. Eu falei, né? Então, tá aí para nós a média através de ponderação, de pontuação. Tá? Eu repito, eu creio que eu vou montar um esqueminha ali que vocês vão fazer 2 testes, tá? 2 testes e uma prova. Um teste valendo 2, um teste valendo 2, 2 mais 2 é 4, e uma prova valendo 6. E aí vocês vão ver que vai ser bem tranquilo a gente fechar a nota de uma turma de 40 alunos. Bem tranquilo, é só fazer essa questão dos pesos. E outra coisa, gente, legal aqui, tá? Se porventura, por exemplo, aqui, ó, tu deu uma segunda chance pro Marcelo, porque tu vai ser o único aluno que vai rodar, cara, vou dar uma chance pro Marcelo. Marcelo, vem fazer uma prova aqui de português de novo, porque tu não foi muito bem em português. Ah, prof, me deu uma chance? Te dei. Então o cara veio fazer a prova e tirou 6. Então tu vai trocar essa notinha aqui por 6. O que vai acontecer? Vamos ver? Ó, ele não passou ainda. E aí tu já sabe que não pode dar 6 para ele. Tu tem que dar quase 7 para ele passar. Vamos ver? Ó, com 7 ele passa, né? Então tu vê de 5, tu teria que pular para 7. Por isso que de vez em quando é muito legal tu ter isso daqui para mostrar para o aluno, tá? Porque o que ele vai dizer para nós, gente? O que o aluno diz para nós? Vamos combinar. Vocês nunca pensaram nisso? Todo mundo pensou, tá? Eu já fui aluno também. Então, professor, tu me rodou por 0,8. E aí tu vai falar para ele, tu quer 0,8? Eu te dou 0,8. Na prova de português serve? Ah, tu me dá 0,8? Te dou. Que tu é legal, professor. Tu é legal, me dá 0,8 então. Na prova de português, porque deu passo, né? Porque faltou só 0,8, né? Beleza. Aí tu vai lá, bota 5,8 para ele lá. O que aconteceu? Ele não passou. Ele continua não passando. Então, para ele entender, gente, que muitas vezes o aluno do colégio ele não vai entender isso. Ele vai dizer assim, ó, primeiro que quem rodou foi o professor, tá? Isso é sempre, essa é a regra sempre, tá? Não é ele que não estudou, não. Foi tu que me rodou. E tu me rodou só por 0,8. Só que não é por 0,8. Eu tenho que dar 2 pontos em português, eu tenho que dar 2 pontos na prova que mais vale para o cara conseguir chegar em 7. E digo para ti, né, tem que dar mais pontos em informática, que vale menos que português. Então, quer dizer, gente,
O cara que diz para ti que tu deixou ele, tu rodou ele por 0,5, 0,4, 0,08, o cara tem que rodar mesmo, porque ele não está sabendo entender essa questão, essa explicação, né? O que significa a tal da média, entendeu? Então o cara acha que rodou por 0,8. Não, cara, tu rodou por uma pontuação muito superior a 0,8. 2, cara. 2 na prova mais pesada que tu tem, na prova que mais vale, né? Então, sabe, os caras acham que é simples colocar 0,8 lá. Eu comecei a dar nota pro cara aqui e não conseguia dar ele fechar um 7 aqui, gente. O sistema passa ele com 7. Bom, feito isso, então deu para ver que se eu mudar os pesos, as notas mudam radicalmente. Agora aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar a situação. Eu quero escrever a palavra aprovado ou a palavra reprovado, porque eu quero saber, né, quem está aprovado. Aí eu sei olhando as notas, né, mas eu quero ter essa palavrinha aqui do lado. Então eu vou digitar a palavra igual, digitar C, eu já fiz isso com vocês, tá? C, abre um parênteses e clica na média. Ó, cliquei na média do Oscar. Se, abre parênteses, a média for maior, maior é a boquinha virada para quem está lendo, tá? Maior igual a 7, ponto e vírgula. Aí tu bota, entre aspas, a palavra que tu quer. Eu quero que a palavra seja aprovado. Ponto e vírgula. Abre um novo aspinha, reprovado. Eu faço de novo e fecha. Opa, ele tem ali? Tem alguma coisinha ali que eu troquei. Tá ali. Tá? Então tá aqui, ó. Então a gente tem essa informação, né? Essa informação. Ele está aprovado. Então vamos de novo ali para ver como é que é. Ó, igual C, que é uma condição, tá? C, abre um parênteses, clica na média. Maior igual. Opa, maior eu não coloquei. C a média. Maior, ó, igual a 7, ponto e vírgula. Abre uma aspa, escreva o que tu quiser. E claro que nós queremos aprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula de novo, abre aspas. Se tu não está aprovado, só pode estar reprovado. Fecha aspas, fecha o parênteses e dá enter. Tá aqui, eu estou aprovado. O Oscar está aprovado. Agora vamos ver o resto? Vocês sabem que o Marcelo não está aprovado. Então tu tem que ir aqui, vir na parte aqui de baixo, corre para todo mundo, e vocês vão ver a palavra reprovado para o Marcelo e aprovado para os demais. Tá aqui. Certo? Então é uma tabela que ficou... Agora eu vou tirar isso aqui, né? Porque isso aqui estava só me dando uma mão, né? Com a questão dos pesos, né? E aí eu tenho uma tabela, né? Funcional, né? Na hora de um conselho de classe, né, gente? O cara já tem tudo certinho, tudo bonitinho, olha ali. Que beleza, né? Então, agora tu pode mexer nesses carinhas, que é difícil querer mexer. Tu pode colocar em ordem alfabética. Opa, a ordem alfabética aqui eu acho bom, gente. Normalmente, né? Por que tu colocou o O em primeiro? Porque tu é amigo dele, porque tu gosta mais desse aluno, né? Então, a gente vem aqui no canto, ó, aqui no cantinho do candidato, clica, classifica de A até Z. E aí a gente agora botou em ordem alfabética, né? E aqui, logicamente, o Marcelo, que estava reprovado, ele continua reprovado, só que ele está na terceira linha e não mais na segunda linha. Tá? Então, essa é uma maneira bem legal, né, da gente montar, então, o nosso banquinho de dados, o banquinho de notas, mas com o uso do Excel. Com o uso do Excel, tá, gente? O Excel é organizador, a gente faz misérias com ele. Quando a gente chegar na parte de gráficos, que vai ser na outra aula ainda, que a gente vai começar a criar gráficos, vocês vão verificar como é legal, mostra o desempenho do teu aluno, como é legal tu botar isso em gráficos, né? Vai mostrar assim, ó, a Daniela teve um crescimento no ano, porque daí tu mostra o gráfico subindo. O Marcelo teve um decrescimento, aconteceu algum problema com ele, porque ele começou bem e depois descambou, né?
Então, é muito comum a gente... Então, tu mostra num gráfico o crescimento das notas durante os bimestres. Mas, mas isso é muito... Gente, primeiro, que se tu tiver organizado isso que eu estou te falando, tu simplesmente pega essa coluna, as colunas dos outros bimestres, e tu faz um gráfico em 1 minuto. Nem isso. E tu tem todo o teu esquema ali. Na hora de um conselho, tu vai ver lá, esse cara aqui teve um crescimento, ele não está aprovado, mas ele teve um crescimento bem significativo, né? Quando foi chamada a atenção dele, ele começou a deslanchar. Mas como ele tinha ido muito mal no início, não deu para aprovar. O que vocês acham? Vão aprovar? Não vamos? E tal. E aquela discussão. Agora, um cara que está ruim e está cada vez piorando à medida que o tempo passa, a tendência é que a gente lá no conselho diga não, né? Não. Hoje está difícil, né, gente? Hoje está muito mais difícil. Acho que vocês já participaram de algum conselho de tu conseguir, né? Não é conseguir, parece que eu desejo, que eu mais quero é rodar aluno e tal, né? Tá louco, cara. Se alguém tiver isso na cabeça, pelo amor de Deus, tem uma possibilidade de melhorar. Troca de cabeça. Tu pega, corta o pescoço e troca por outro. Não o pescoço, a cabeça. Porque assim, ó, eu quero que o meu aluno todo mundo passe. Só que a gente sabe que não tem condição alguns. Mas tu sabe também que a situação, às vezes, né? Mas ele é muito querido. Mas ele... É que pode ser querido, mas tá complicado. Ele tá em decrescimento nas notas. Não foi só comigo, foi com 10 professores. Mesmo assim, vão passar? Vão passar. Então, tá bom, vão passar. Eu já participei de conselho assim, tá, gente? Então, em que a gente tinha reprovado um aluno, isso foi a pior coisa que aconteceu. Isso foi sério. A gente tinha reprovado, o grupo de professores reprovou o aluno, e esse aluno, ele sabia onde eu trabalhava em 3 locais e tal, e ele foi, né, no cursinho onde eu trabalhava, no intervalo, foi lá me dar um abraço. Achei esquisito, achei que ele ia me dar um tiro, mas tudo bem. Foi me dar um abraço, me agradecendo, né, que ele realmente, prof, eu não merecia passar, mas agradeço muito, muito, muito mesmo eu ter sido aprovado. E eu fiquei assim, né? Será que está ironizando? Será que ele está o quê? Aí no outro dia no colégio, quando eu chego, né, o pessoal me chama, a direção chama os professores, me chama eu e mais os outros lá, que ele tinha rodado nas nossas disciplinas, e a opção deles, depois do conselho, foi passar o aluno. Porque estavam passando por uma grave crise financeira, e aí a questão que o aluno, né, pagava o colégio, era um bom pagador e tal, e aí, né, eu disse, meu Deus, eu disse assim, tudo bem, gente, querem fazer, vocês façam o que vocês quiserem agora, me avise, né, avise os prof aí, porque a gente passou primeiro primeiro que eu fiquei meio na dúvida se ele queria me dar um abraço ou me dar um tiro, aí tudo bem, era um abraço, e depois a questão toda né, que eu achei que era ironia, né, e não era. Entendeu? Ele foi lá me agradecer mesmo, tá, gente? Foi me agradecer e tal. Como eu, os outros, logicamente, que também deve ter agradecido. Os outros que ele tinha rodado, ele sabia que tinha rodado, mas que passaram no conselho. Só que a gente não tinha passado, não. Até hoje ele não sabe disso. Vou contar para ele depois de hoje. Bom, gente, claro, nem sei onde é que ele está. Como faz anos que eu não dou aula em colégio, não tem noção. Agora, nós temos a última tabelinha, tá? Que é a tabela, então, de variação. Muito legal isso aqui. Vamos lá. Aliás, tu está dizendo assim, pô, tudo é muito legal. É porque tudo é muito legal. Exatamente isso. Né? Se eu não ganhava o Zeca, né? Calma. Então, tá aqui. Nós temos aqui um município, tá? O número de matriculados na creche, e a variação, tá? Tá, o que eu quero aqui? Eu quero saber, gente, quanto foi a variação. Como assim a variação? Quantos por cento aumentou, tá? Eu quero saber quantos por cento aumentou. É isso só que eu quero saber, tá? Vocês entenderam? Eu passei de 251 para 265. É sinal que eu tive um aumento. Mas quanto que é esse aumento? Quanto que foi esse aumento? Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer, então?
A gente vai fazer da seguinte forma. Olhe bem, vocês entenderam o que a gente quer? Por exemplo, aqui, ó, aqui houve um crescimento do número de matriculados, eu não me lembro onde, nas creches de 7 municípios. Aqui tinha o nome da cidade, tá, gente? Eu troquei por A, B, C, D. Vou ficar colocando lá o nomezinho da cidade, né? Cidade fulano, cidade ciclana. Botei A, B, C, D, F. Bom, eu quero saber quanto aumentou, beleza? E se aumentou, né, gente? Que pode não ter aumentado, né? Aumentou aqui? Aumentou. Quanto? Não sei. Aqui? Aumentou? Aumentou. Quanto? Não sei. Aqui? Aumentou? Não sei. Aqui? Quase nada. Mas aumentou. Perfeito. Aqui? Aumentou. E aqui? Diminuiu. Opa, o último diminuiu. Qual o problema? Qual o problema? Não problema nenhum, né? Pode ter fechado uma creche e tal, e aí houve uma redução drástica ali, né, do número de alunos na creche. Como é que a gente faz isso aqui? Sem fazer regrinha de 3. Sem fazer regrinha de 3, por favor, tá? Então, digitamos o famosérrimo igual, tá? Colocamos o número 1, tá? Depois eu posso explicar por quê. Menos, e aí vocês vão abrir um parênteses. Eu faço de novo depois, tá? Clicando, tá? E no segundo número, dividido pelo primeiro número. Dá Enter. Opa, o que deu aqui? Desculpe, ou ao contrário, o moscão. Ao contrário. Então, vem aqui. Igual 1 menos, tá? Abre parênteses, divide este cara por esse daqui. Depois eu tenho outra maneira de fazer isso aqui. Mas vamos lá. O que deu aqui? Nós temos este valor. Tá? Então, vou de novo aqui. Vamos lá. Vamos de novo. Então, olha aqui, ó. Vem aqui. Estou acertando o primeiro, tu acerta o resto, tá, gente? Vamos lá. Então, tu vai digitar igual, tá? Tu vai ter que digitar o número 1 menos, e aí tu vai abrir o parênteses. Quando tu abrir o parênteses, então tu vai agora exatamente descobrir o quanto que ele aumentou. Porque olhe bem, a gente poderia fazer, gente, uma maneira mais prática aqui, tá? Mas olhe bem, olha outra maneira que eu já vou aproveitar, acho que essa aqui fica mais fácil para todo mundo. Quer ver, ó? Eu vou digitar igual, tá? Vou dividir o segundo número pelo primeiro número. E aí a gente vai ter esse número aqui, tá? Eu acho que assim fica melhor, tá? Depois explico por quê. Então, nós temos aqui, vamos repetir então, dá um delete. Igual, é só dividir. Quantos alunos matriculados em 2013? Clica. Dividido. Quantos alunos matriculados em 2012? Enter. E isso tu vai fazer para todo mundo. E aí estão os valores indicados aqui, tá? Agora, o que acontece? Eu quero transformá-los em percentuais. Olha ali, vou de novo, volto lá. Olha aqui, marcando, e venho aqui em cima e transformo em percentual. Lembrando, tá, gente, que tudo que passou de 100 foi o aumento. Então, aqui, ó, eu posso garantir para vocês que houve um aumento de 6% aproximadamente. Tá? Enquanto, vamos ver no outro aqui, ó. Aqui teve um aumento de 35%. Esse daqui teve um aumento de 14%. Tá? Tem um desenho a mais aqui. Esse daqui teve um aumento de 2%. Aumento bem pequenininho. Esse daqui foi o maior aumento que teve. Aumento de 89%. E agora, cuidado. Aqui houve uma redução de 23%. Por que uma redução de 23%? Porque tudo que ficar acima de 100 foi o aumento que ocorreu. Tudo ficar abaixo de 100, no caso ficou 23 pontos abaixo de 100, é a redução. Então, a gente pode concluir
que nós tivemos cinco municípios que tivemos aumentos, né? Não significativos. Significativos mesmo foi o E e o B, né? E nós tivemos um município com redução, ou seja, reduzimos em 23% o número de matriculados nas creches. Lembrando, 100 é o ponto basal, é o ponto foco. Tudo que ficar para cima do 100 foi o aumento que ocorreu. Tudo que ficar abaixo de 100 é a redução que ocorreu. Tá? Então, aqui nós tivemos 6, 35, 14, 2 e 89. Todos aumentos. E aqui nós tivemos 23 pontos abaixo de 100, portanto, 23 pontos de redução percentuais. Então, a gente teve aqui uma redução bem significativa no município F, né? E aqui, quando ele elimina essa linha, mas daí a gente não é bobo nem nada, né? A gente vem aqui no cantinho, desenhar borda, e eu desenho aqui a linha restante, tá? Então, tá aqui. Como eu quero deixar a linha igual para todo mundo, né? Então, a gente pode... Aqui no cantinho, aqui, ó, desenhar a borda, e a gente pode ir desenhando para deixar letrinhas, não letras maiores, mas o traço maior. Tá? Então, aqui fica legal essa informação também, né? Essa informação ela passa a ser bem importante, bem interessante, esses aumentos e essas reduções que ocorreram ao longo de um ano. Certo? Então, essa é, para mim, a melhor maneira de se fazer para encontrar uma variação. Então, se vocês querem, por exemplo, se a nossa próxima turma, tá, tiver 30 alunos, eu vou pegar o 30 e dividir por 23. E aí eu vou dizer para eles, ó, gente, de um semestre para o outro, a gente teve um aumento de tantos por cento na turma. Se a minha próxima turma tiver 20 alunos, eu vou dividir o 20 pelo 23. Quer ver como é que vai ficar? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Nem sei como é que vai ficar. Vamos lá. 20 dividido por 23. O que deu? 0,87. Né? O que é 0,87? É 87%. O que eu vou dizer, então, para a minha turma? Houve uma redução de 13%. É o que falta para 100, é a redução. O que passou de 100 é o aumento. O que falta para 100 é a redução. O que passou de 100 é o aumento. E assim vai. Certo? Então, essa era a ideia, né, da gente fechar. E aí, aproveitando agora, acho que quase está todo mundo aí, né? Quem tinha que estar, já está, né, gente, também. E aí, assim, ó, só para a gente notar que a gente está seguindo bem certinho, não quer dizer que a gente vá seguir isso sempre dessa maneira, mas está bem certinho. Hoje a gente trabalhou, então, com a questão de construção e tipos de tabelas, e na semana que vem, então, já tem um trabalho avaliativo, tá? Esse trabalho avaliativo não vai ser na aula, tá? Vocês vão fazer e me devolver num prazo, vamos colocar assim, um prazo de 2 semanas, tá? Então, se domingo, vou olhar aqui, se domingo eu postar para vocês o trabalho, vocês vão ter para me entregar até o dia 22 de outubro. Tá uma boa data, né? Um bom tempo aí para vocês, então, tirarem as dúvidas, tentar construir. E a minha colocação sempre, tá, gente? Vocês já sabem que vocês entraram já para disciplinas já passados, tá? Então, não tenta fazer isso assim, ó. Eu vou pegar e vou mandar alguém fazer, vou pagar para alguém fazer. Se pagar para alguém fazer, aí sim, né? Nós vamos ter que te internar. Aí, não, ele vai fazer para mim, meu amigo vai fazer para mim, meu namorado vai fazer para mim, e eu não vou fazer. Gente, mas quem é que vai perder com isso? Tu? Tenta fazer. Mas daí eu queria ficar com 10, não sei o que, e tal. Tá, gente, mas tu errou alguma coisinha que tu não vai errar mais na sequência, certo? Então, a gente vai ter esse trabalho avaliativo, e esse trabalho, alguém pode me perguntar, mas como é que é o trabalho? Esse é o trabalho, praticamente. Só que eu vou mudar tudo, né? Vou mudar. Com a aula de hoje, que está gravada, vocês vão conseguir fazer o trabalho de vocês tranquilamente, tá? Não vou pedir nada especial. Vou pedir isso daqui, percentual. Aí, não consegui o percentual. Então, exatamente o que eu estava dizendo, que na próxima quinta-feira,
a gente não tem aula, nem vou fazer chamada, tá? E eu vou entrar. Entra quem tiver com dúvida e quiser bater um papo também, vamos lá. Aí eu tenho dúvida, não consegui fazer a questão número 4. Vamos lá. Eu vou te dar ali um exemplo diferente, não vou te dar um exemplo igual, porque eu quero que tu faça. Vou te dar um exemplo e tu segue este exemplo e depois tu devolve para mim no dia 22 esse trabalho via e-mail. Esse trabalho vai ser entregue tudo por e-mail, tá? O trabalho vai ser realizado no Excel, vai ser gravado no Word ou qualquer outra coisa, depois a gente define. Tu vai enviar para este e-mail, mas isso vai estar tudo lá no trabalho, nem te preocupa com isso. O nome do arquivo, de preferência, que vocês coloquem o nome, João Sem Braço, trabalho 1, Clândio Feioso, trabalho do 1, e assim vai, tá? Então, vocês tentem colocar o nomezinho de vocês e o trabalho 1, trabalho 2, para a gente poder. Aí tu vai dizer, entreguei o trabalho. E tudo vai ficar, no momento que tu entregar por e-mail, tá, gente? Ele fica tudo marcado, entendeu? Ele fica tudo marcado. Quando eu baixo para um arquivo meu dentro do meu computador, eu te mando um dizer, mas quando eu, beleza, trabalho entregue, entendeu? Então, para saber que vocês entregaram o trabalho. Então, o trabalho vai ser isso, vão ser umas 3, 4 tabelas, né? O pessoal vai ter que fazer percentual, talvez o número médio, né? Fazer uma média muito, muito, muito parecida com as médias que vocês fazem, né, nos colégios, se vocês já estão estagiando, não sei, né? E a tal da variação, que é muito interessante saber quantos reprovados nós tivemos nesse ano comparado com o do ano passado. Então, a gente vai calcular a variação da maneira como a gente propôs ali. Certo? Então, essa que é a ideia aí. Tá? E aí, no dia 15 de outubro, como eu disse para vocês, pós-feriado, a gente começa uma segunda etapa, que é a parte de construção de gráficos. Aqui está escrito construção de gráficos, é ridículo, tá? É construção de tabela. Se eu total, olha aqui. Se eu tenho tabela, eu vou pedir construção de gráfico. O Clândio enlouqueceu nesse dia aí, tá? É a cabeça, né, gente? A idade chega, né? E tal, e tal. E aí a gente trocou aqui. Mas é tabelas, tá? Isso não tem problema nenhum quanto a isso daqui, tá? Tá indo bem, né? Eu acho que tá indo bem. Aí a gente vai ter umas 3, 4 semanas só falando de gráficos, construindo. Depois a gente vai ter mais umas semaninhas ali com isso aqui. E depois uma atividade avaliativa aqui. Essa atividade avaliativa do dia 10 de dezembro, tá? É mais ou menos uma provinha de marcar, mas é tudo muito tranquilo. A gente vai ter dias de revisão, a gente vai ter tudo certinho. É o único assim, o resto é tudo trabalho, tá, gente? Trabalhos, trabalhos e trabalhos, tá? Aqui que a gente vai ter uma que vai dar uma notinha assim, cara, tirei 8, 9, tá, beleza, é aqui que vai acontecer, porque a gente vai fazer uma provinha demarcada, tá? Vocês vão ter acesso a todo o material, aos colegas, aos universitários, né? Vocês podem, um dia ainda vou fazer isso em aula, sabe? Uma vez eu fiz, tá, gente, com o pessoal da fisioterapia, sabe? Eu fiz aquele programa, Passa ou Repassa. Vocês já viram ele? Já viram? Aí o cara sorteava uma questão, tá? Na aula lá, na minha turma lá da física. Sorteava uma questão. Foi trabalho final, foi muito legal. Só que não tinha torta, né, gente? Aquela torta na cara, sabe? Aí eu queria ter isso também, mas daí não deixar lá que ia sujar na sala e tal. Claro que não ia fazer isso, né? Aí era assim, ó, o cara dividia a turma em 2 grupos, tá? E aí era uma pontuação. Olha o que eu fiz, eu sacanei também. Era uma pontuação, tá? A turma, o grupo que ganhasse, era um grupo assim, 10 para um, 10 para o outro, tá? 10 para cada um. Grupos de 10. Quem ganhasse, ganhava 2 pontos na nota final. E quem não ganhasse, não ganhava nada. Não perdia, mas não ganhava nada, entendeu? E aí, eu comecei a fazer. Aí eles começaram meio que se degladiar, assim, sabe? Queriam acertar, torciam para o outro errar, aquela história toda, né? E aí vai fazendo perguntas da área de estatística e tal. E aí eles podiam, se acertava de primeira era 1 ponto, se tu repassava e o outro acertava era 2, e se o cara que não sabia repassava de volta, tinha 3 pontos, e ele tinha que responder, e era 3 pontos positivos ou negativos, né? Se o cara vai chutar, normalmente eram pontos negativos, né? E aí tá, uma turma ganhou e a outra perdeu.
Aí a última questão eu botei na prova assim, ó. A turma que ganhou decide em dar 1 ponto, dos seus 2, dar 1 ponto para a turma perdedora. E todo mundo sair com 1 ponto. Cara, assim, ó, tinha gente que não queria. Mas a intenção não era essa, entendeu? Não era que eles brigassem ali. E aí aquela turma lá a perdedora ficou de cachorro pidão, sabe? Como é que ficou com aquela carinha assim? Tipo assim, ai, me dá um ponto. E aí eles tinham que organizar e que a maioria vencesse. E não precisaria me dizer quem votou para um ou para outro. Mandei a turma perdedora sair e agora vocês decidem aí, gente, na turma. Querem dar um ponto para eles, mas vocês não vão ganhar 2. Fique claro, vocês vão pegar o ponto de vocês, que vocês ganharam 2 pontos, e dar 1 para a turma do colega. Vocês é que sabem. O jogo foi lindão, cara. Foi maravilhoso o jogo, sabe? Foi muito legal. E era tudo estatística, sabe? E aí, cara, eles decidiram, mas foi ali, na forca, sabe? Tipo 6-4. Decidiram, tá, o senhor dá esse ponto para eles lá. E aí, trouxe eles de volta para dentro da sala, gente, vocês ganharam 1 ponto. Essas coisinhas é bom, sabe? A gente fazer na sala, assim, fazer uma competição, mas no final, gente, se o jogo foi legal, eu acho que tem que dar ponto para todo mundo, mas não diz isso no início, senão ninguém, né? Diz no final, sabe? Mesmo aqueles que perderam, senão os caras ficam tudo borocochó assim, né? Putz, eu perdi, papapá. Tem que sair ganhando alguma coisa, cara. Tem que sair. Oi? Professor, eu fiquei com uma dúvida ali na parte da variação. Sim. Aqui, ó. Aqui? Aquela parte ali. Aqui. Chegou aí? Como é que a gente faz ali o aumento dos 6%? Qual é que é a formulazinha para colocar isso? Então, olha aqui, ó. O que aconteceu aqui? Primeira coisa importante, então vou apagar tudo aqui, tá? Importante tu saber qual foi a variação. Para saber quanto foi a variação, é sempre muito tranquilo, ó. Digita igual, clica no resultado do ano de 2013 e divide pelo ano de 2012, tá? Aí tu tem um valor aqui, no caso, 106%. Aí tu manda para todo mundo e aqui tá tudo tranquilo? Até aí tá tudo? Sim, até aí tá tranquilo. Tá. Não sei Então, pensa assim, ó. O 100% é o ponto, é o teu foco. Tudo que passou para cima de 100 foi o aumento que ocorreu. Então, quanto é que passou? Eu tinha 100, agora eu tenho 106. Eu aumentei 6. Eu tinha 135 e aumentei... eu tinha 100 e aumentei para 135. Quanto que eu tenho hoje? Aumento de 35. Então, tu nota que o aumento ele é bem fácil. É só tu pegar o númerozinho que está aqui, ó, e colocar ali, ó, 14, 2, 89. Certo? Daí eu digito ali, aumento de tanto por cento. Porque assim, ó, porque normalmente eu vou dizer, tu quer saber o que ocorreu no município C. Bom, no município C a gente teve um aumento de 14% nas matrículas das creches. É isso que significa. De um ano para o outro, houve um aumento de 14% na quantidade de alunos da creche na cidade C. Tá? Então, sempre que ficar acima de 100 é o aumento. E eu tinha, na letra F, eu tinha 100, eu fiquei com 27. Quanto que eu perdi? Eu tinha 100, fico hoje com 27. Então, eu perdi 100. Opa, desculpe, 23. Eu tinha 100, fiquei com 77. Eu perdi 23. Perder significa reduzir. Meio que óbvio, né? Perdi o salário, reduzi meu salário, né? Então, perdi total é total, mas tu perdeu um pouco do salário, tu teve uma redução. Então, houve uma redução de 23. Ficou acima é aumento, ficou abaixo é redução. Não sei se ficou claro. Sim, na verdade eu não tinha compreendido se a gente digita ali o aumento ou se tinha uma regra. Não. Isso aqui eu digitei só para... Não faz parte, né? Não faria parte. Não faria parte. Só para, na hora da escrita, por exemplo, de um trabalho, é importante que tu coloque, né? Houve um aumento de 35% no município B, comparando o ano de 2012 para o ano de 2013. Então, a gente calcula o percentual e depois escreve do lado o aumento que ocorreu ou redução. Mas isso aqui
não faz parte nem faria parte da tabela, tá? O que me interessa mais são esses valores aqui. Capaz, merece. Certo, minha gente? 8 horinhas. 8 em ponto, galera. Olha aí, galera. Faustão na área. Sei lá. Vamos ver um dia que eu tô aqui. Tá aqui, eu tô aqui agora. Moscão. Certo, minha gente? Então, entenderam a ideia? No fim de semana, então, eu posto alguma coisa no Moodle para vocês, tá? E aí, já na sequência, na outra aula que vem, então, não vou fazer chamada, tá bom? Não vou fazer. E aí, quem tiver com dúvida, quem não tiver dúvida e quiser me enviar, pode me enviar o dia que quiser, tá? Vocês vão ter até o dia 20 e poucos ali para usar, para me entregar. Então, fica tranquila essa questão de tempo. Tempo vai existir bastante aí para nós, então, né? Deixa eu ver aqui. Tá, gente? E aí, a gente vai se falando, daí na quinta que vem a gente só tira algumas dúvidas, se alguém tiver. 6h30 estamos aí. Né? Fico ali, vou ficar trabalhando, daqui a pouquinho alguém chegou, ó, pimba, me fala que chegou, ó, Clândia, eu tô aqui. Eu vou estar trabalhando, né? Vou estar com a aula ligada, mas trabalhando, e aí a gente pode tirar as dúvidas de vocês todos aí. Certo, minha gente? Alguma dúvida a mais? Alguma coisinha? Nada? Parar a gravação, né? Esqueci de parar. Agora